Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham chuvas e bênçãos, que o poder de Deus esteja em cada um de vocês. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 31 de maio, a lição 10, ela tem como título Um chamado à fidelidade. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Ezequiel, no capítulo 20, versículos de 1 a 20. E aqui nós vemos da importância, da nossa fidelidade para Deus, porque Ele, Deus, criou um dia especial para adoração, para que todos os seus filhos o busquem em espírito e em verdade, e que todos recebam a devida orientação nesse dia, e que todos possam louvar num dia muito especial. E diante dessa Babilônia que nós estamos neste mundo, dessa confusão de doutrinas que o livro de Apocalipse fala, Apocalipse 14, nós temos que cada dia mais, nós nos consagrarmos a Deus para nós não cairmos nesses enganos, porque Deus, com a sua ira, ele irá realmente mostrar o seu poder diante dessa Babilônia espiritual que está aí. Tanto é que em Apocalipse 14:8 ele fala: caiu a grande Babilônia. Aqui está referindo-se a duas Babilônias. Está referindo uma Babilônia do tempo de Nabucodonosor, do tempo de Jeremias, que afrontaram a Deus, escravizaram o povo de Deus, os cristãos, e Babilônia acabou sendo consumida, destruída, caiu aquela Babilônia que maravilhava todo mundo. E esta Babilônia, nos dias de hoje, também cairá. E aqui em Ezequiel capítulo 20, versículos de 1 a 20, aqui mostra a essência, que o profeta Ezequiel menciona nesta passagem, da importância do sábado, ser chamado um dia de fidelidade. E aqui nós vimos, nesta passagem, que alguns anciãos da igreja, eles se aproximaram, do profeta Ezequiel e pediram para que ele consultasse a Deus. Porém, Deus, ao ouvir isto, recusou realmente que essas pessoas o consultassem, pela infidelidade de eles estarem profanando esse dia maior, que é o dia de sábado. E Deus recusou, porque eles transgrediam os mandamentos de Deus e praticavam, a idolatria. E nesse capítulo 20, versículo 12, Deus diz: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Aqui Deus falando claramente que Ele, Deus, criou o sábado como um sinal entre Ele, Deus, e o seu povo. E significa que nós devemos santificar. Vejam a importância, desse grande dia que é o sábado, porque Deus menciona até nos mandamentos, é o quarto mandamento. E o que nós percebemos claramente, em Apocalipse 17, é que o apóstolo João, ele tem uma visão e observa-se uma mulher vestida de púrpura, e escarlate,
E ela estava assim toda espalhafatosa, né, montada em uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. E o nome dela é Babilônia Espiritual, essa Babilônia que nós estamos vendo hoje. E ela estava, e ali menciona que ela está em um relacionamento adúltero. Ela está com uma taça de vinho que passa assim de mão em mão. E ela embriaga os habitantes do mundo com o vinho da sua prostituição, que está lá em Apocalipse 17:2. Ou seja, ela, através de trocas, ela se une com poderes políticos para obter mais força, né? Para forçar as pessoas a aceitarem. Ou seja, a igreja se une ao Estado e ela fica mais forte, passa a enganar pessoas com mentiras, com doutrinas falsas, para levá-los ao engano, à perdição. E o mundo avança para justamente para esse conflito final. E esta igreja, né, esta mulher escarlate, ela passa a perseguir o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, que fala Apocalipse 14:12. Onde os seguidores fiéis de Cristo são caluniados, ridicularizados, né, perseguidos, maltratados. Porém, as pessoas que são fiéis a Deus, pela atuação do Espírito Santo, elas se fortalecem, elas se permanecem firmes ao lado do Senhor e se mantêm nos seus compromissos fiéis com Deus. E justamente esses poderes das trevas não prevalecerão contra eles, porque foram salvos, né, pelo sangue de Jesus e foram leais a Cristo. E assim estarão seguros nesse Salvador, que é a fortaleza, que é o refúgio bem presente para aqueles que o amam. E no tempo do fim, Deus faz um chamado à fidelidade à sua palavra, para se manterem firmes contra essas hostes do mal, e Jesus dá essa orientação necessária. Olha o que ele diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está lá em João 17:17. E aqui nos alerta que o único caminho, a verdade e a vida é Jesus. E que não devemos cair nos enganos do fim dos tempos, proporcionado, né, por esta besta, por essa igreja falsa, com doutrinas mentirosas, com doutrinas de humanos, né, com tradições humanas, manipulados justamente por Satanás. O constante desígnio, né, de Satanás, essa persistência de Satanás nos tempos assim finais, é roubar aquilo que é devido a Deus, que se chama-se adoração. Mesmo o acusador, sabendo que todos nós, os seres humanos criados por Deus, nós somos feitos para louvar e adorar o nosso Senhor. Está lá em Efésios 1:12. E o inimigo tem tentado de todas as formas deturpar o culto a Deus e interfere nas igrejas através de seus agentes. E em Ezequiel 20, né, que nós comentei agora há pouco, o profeta ele estava ali no 5º mês do 7º ano e alguns anciãos assim do povo de Israel, que foram indicados por reis, procuraram e se assentaram diante desse profeta para que ele consultasse a Deus para eles. Porém, Deus deu uma resposta imediata ao profeta Ezequiel e disse aos anciãos que não iria fazer nada devido às transgressões que eles vinham cometendo, né, fazendo pecados
que seus pais também faziam, profanando os sábados do Senhor. E Deus, em Ezequiel 20:12, menciona que o sábado Ele nos deu para servir de um sinal entre Ele, Deus, e seu povo, para que todos saibam que Deus é o Senhor, é Ele que nos santifica. E Deus, em Ezequiel 20, até fala que a casa de Israel se rebelou contra Ele por várias vezes. E foi por isso que Deus não permitiu a consulta. E mencionou que eles não andaram nos estatutos e mandamentos de Deus, rejeitaram os juízos de Deus e profanaram grandemente o sábado. O Deus disse, devido a isto, queria derramar o seu furor no deserto para consumir, está lá em Ezequiel 23. E Deus até pedia que não profanasse o sábado, que ele, diante assim de outras nações, que justamente eles fossem assim grandes exemplos para as outras nações, para que eles viessem a reconhecer esse maravilhoso Deus que criou o universo e que eles também adorassem o dia de sábado, mostrando amor, fidelidade a esse grandioso Deus. E Deus quer que todas as pessoas abandonem as práticas pagãs e as falsas doutrinas, esses falsos deuses que se encontram no mundo hoje, e que todos se voltem a adorar o verdadeiro Deus que tudo criou. Deus criou o sétimo dia como símbolo de fidelidade do ser humano, para que todos observem o que é importante nessa caminhada rumo ao céu. Que as pessoas não caiam nesse grande erro que Satanás usará para enganar o povo de Deus nos últimos dias. O falso ensino de que o sábado não é mais importante do que a lei de Deus. E que a lei de Deus não é mais obrigatória de observar. Esse último erro tem suas raízes lá na antiguidade, quando passaram a adorar ao sol, uma prática pelas culturas antigas que gostavam de adorar a lua, o sol, as estrelas, os planetas. Saiba você, meu amigo, minha amiga, que a fidelidade nos ajuda a concentrarmos no que realmente é importante na nossa caminhada para as mansões celestiais. O sábado para nós deve ser um farol que nos guia através dessas águas turbulentas deste mundo, em meio às ondas perigosas, né, dos enganos e mentiras. O sábado, com toda certeza para nós, é um porto seguro, onde podemos descansar nos braços do nosso Senhor e assim com Ele estarmos para receber toda a orientação que nós precisamos, a verdade que nós precisamos para nós buscarmos esta salvação. A mudança de guarda do dia do Senhor para o domingo é um reflexo de um afastamento da palavra de Deus. E esta mudança, esta infidelidade, né? Essa desobediência, essa rebeldia, ela ocorreu gradualmente ao longo dos séculos. Os enganos de Satanás, geralmente, eles são sutis. É na surdina, porque Satanás ele é um estrategista e astuto para levar as pessoas ao engano. É possível que nós estejamos assim na ladeira escorregadia, na condescendência da nossa vida? É possível? E em caso positivo, quais seriam essas condescendências? Você tem observado isto? Você tem observado essas falhas todas, esses enganos do inimigo?
Saiba você que Satanás operará seus milagres no fim dos tempos para enganar e estabelecerá seu poder como supremo através de sua infidelidade a Deus. Quando nós vamos para o livro de Êxodo, percebemos que há um mandamento específico, sobre o qual Deus revela de um modo assim muito especial. De todos os mandamentos, o único que aparece no relato da criação antes do pecado é o quarto mandamento, é justamente o sábado. E a Bíblia fala e diz: E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera. Está lá em Êxodo 20:10. Pense, meu amigo ou minha amiga, o sábado tem a ver com a nossa adoração a Deus como Criador de tudo. Por isso que o sábado ele é um memorial da criação, para nós lembrarmos que foi Deus que criou tudo. É um dia especial para isto. E é por isso que Deus tem falado com todas as pessoas, pelo Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter uma sabedoria, ter entendimento, e você vai entender, ao manusear as Sagradas Escrituras, vai entender perfeitamente que o sábado foi criado por Deus, é um dia de adoração, um dia especial, é um sinal, é uma marca de Deus para você, meu amigo, é um sinal entre Deus e seu povo. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.